Nós estamos numa série extremamente importante chamada Atitude. E eu gostaria que você entendesse um pouquinho sobre tudo que nós já aprendemos nessa casa, sobre tudo que Deus tem falado ao nosso coração. E eu acredito que tem sido transformador. Eu, particularmente, tenho sido transformado porque eu tenho trazido à memória grandes verdades espirituais, grandes fundamentos bíblicos pelos quais a vida se torna sólida, a vida ela não fica volúvel nem líquida. E quanto mais solidez nós temos das nossas convicções, tanto mais desenvolveremos uma vida cristã saudável. Eu falei sobre João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus exclama na cruz dizendo: está consumado. O primeiro aspecto daquele texto nos remete que Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para que eu e você tivéssemos uma vida plena em todas as suas abordagens. Quando Jesus falou está consumado, Ele resolveu o nosso passado, Ele resolveu o nosso presente e Ele também resolveu o nosso futuro. Na perspectiva de Deus, não existe nada mais a ser feito. Tudo está consumado. Ele tem a obra perfeita, Ele tem a obra consumada. O segundo aspecto sobre atitudes que nós observamos é essa obra consumada ser traduzida, ser compreendida por graça. Por quê? Graça é um favor imerecido. Ainda que custou para o Pai o preço do seu Filho, ou seja, o sacrifício dele na cruz do Calvário, eu e você não tínhamos justiça própria, eu e você não tínhamos condições alguma de recebermos o que Ele graciosamente, voluntariamente, gratuitamente ofereceu quando exclamou: está consumado. Então, se eu sei que Ele tem a sua obra completa e deu-me a mim gratuitamente essa herança, porque no Pai eu sou herdeiro e em Cristo eu sou co-herdeiro, eu preciso aprender a desfrutar desta graça, onde nós vimos o terceiro aspecto sobre tetelestai. Tetelestai nos tira toda a condenação, porque o sentido de tetelestai é a dívida paga. Em outras palavras, poderíamos dizer assim: Ele fez a obra, essa obra é uma obra consumada, não ficou nada no passado sem ser resolvido, nada no presente sem ser resolvido, nada no futuro sem ser resolvido. Tudo que Cristo fez, Ele ofereceu para nós gratuitamente, para que eu e você estivéssemos diante dEle sem nenhuma condenação, pois que Ele tirou todo o escrito de dívida, toda cédula contrária a nós, e cravou-a na cruz do Calvário, despojando ali principados e potestades, e nos transportou para o seu reino, reino de justiça, reino de paz, reino de alegria, reino inabalável. Essa situação que Cristo fez por nós, esse fundamento que Ele estabeleceu, gera algumas atitudes, que é o tema desta mensagem. Ou seja, todas as minhas atitudes não devem ser salvíficas, ou seja, não há justiça na minha atitude. Eu não acrescento valor ao sangue, eu não acrescento valor ao nome, eu não acrescento valor à Escritura. A minha atitude é simplesmente um ato de cooperação com a obra consumada. A minha atitude é apenas uma interação com a graça. A minha atitude é apenas a expressão de quem eu sou livre, eu sou redimido, eu não sou mais escravo, eu estou plenamente liberto para viver plenamente a vida que Ele concedeu plenamente em todos os seus aspectos, aleluia. Quando eu entendo isso, eu começo a olhar para o que está consumado com os olhos de apropriação. Eu chamo isso a fé que se apropria. Se Ele já resolveu o meu passado, se Ele já resolveu o meu presente, se Ele já resolveu o meu futuro, eu simplesmente me aproprio desta verdade, eu me certifico o quanto eu estou convicto desta verdade, eu simplesmente permito que esse fundamento estabeleça-se no meu homem interior, e a partir daí eu vou me apropriar. Fé, nesse sentido, significa apropriação.
A apropriação do que foi feito, a apropriação do que foi realizado. A sua fé, ela nunca estará neste patamar da soberania de Deus, criando alguma coisa, mas sim, ela descansa na soberania, ela descansa na obra consumada. E nesse sentido é muito fácil eu saber se estou em fé ou se eu não estou em fé. Se eu não consigo descansar, se eu estou plenamente ansioso, se eu estou irritadiço, se eu não consigo ter paz no meu coração, significa que eu não me apropriei do que foi feito. Porque você não ficaria preocupado por alguma coisa que já está pronta. Você não ficaria preocupado por uma coisa que já foi realizada. Se você sabe que você tem, você não precisa pedir mais. Se você sabe que você é dono, você não precisa mais clamar por aquilo. A fé se apropria, e nessa apropriação há descanso. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 14 sobre isto. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe fizemos. O que significa isso? Eu estou orando em cima da obra consumada. Eu estou pedindo para Deus sobre a sua vontade. A sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita e a sua vontade é agradável. Algumas pessoas, quando vão se apropriar do que Deus já fez, elas ficam orando assim: eu vou orar, porque quem sabe que Deus ele vai se levantar do trono, eu vou orar, porque Deus vai ver a força da minha oração, Ele vai ver a força do meu grito, do meu clamor, Ele vai resolver fazer alguma coisa. Não, querido, a oração é importante, vocês me viram aqui encorajando vocês a orarem, mas a oração, ela entra nesse lugar de apropriação. A oração é uma ferramenta, é uma chave que vocês, é um instrumento que você usa em um nome de Jesus, para se achegar diante do Pai, para usufruir daquilo que Ele já fez, daquilo que está consumado. Pois essa é a certeza que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a vontade de Deus não vai mudando como muda o clima, a vontade de Deus não vai alterando como o nosso humor altera. Em Deus não há sombra de variação. Alguém pode dar um glória a Deus aqui ou não? Aleluia! Aleluia! Olha o que o texto fala sobre essa questão da obra consumada ainda. Ele lhes respondeu Jesus em Mateus capítulo 17, 20 e 19, 26. Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Jesus, fitando nele o olhar, disse-lhes: isto pode ser impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Quando você olha para a obra consumada, João 19:30, você tem que olhar com os olhos de apropriação. Eu entro numa herança que me foi dada, eu entro num benefício que já me foi dado, eu entro numa obra consumada, e pela fé em Jesus Cristo, pela fé no que Ele fez, pela fé em seu nome, eu uso a oração para me apropriar e não abro mão disso em nome de Jesus. Amém? No sentido da graça, que é o favor imerecido, qual é o meu comportamento, qual a minha atitude diante disso? É a gratidão. Se Ele fez o que ninguém poderia fazer, se Ele me deu o que ninguém poderia me dar, se Ele me tornou o que ninguém poderia me tornar, eu tenho que ter no meu coração gratidão. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Aleluia! Você tem que levantar mãos santas ao céu e dizer: Pai, obrigado, porque essa tão grande salvação é fruto da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. O meu louvor é para aquele que fez o que ninguém poderia fazer. O meu louvor é para aquele que me deu o que ninguém poderia me dar. O meu louvor e a minha gratidão é por aquele que fez isso de forma gratuita. Ele não exigiu nada, Ele simplesmente se entregou. Quando eu era ainda um pecador miserável, Ele me amou e pagou um preço na cruz
cruz do Calvário, aleluia. Quando eu olho para a graça imerecida, o meu coração deve se encher de gratidão e de louvor e de exaltação, aleluia. Por que nós, quando nos reunimos como igreja, cantamos? Porque nós celebramos a sua graça, nós celebramos a sua obra consumada, nós celebramos o que Ele fez por nós e nos ofereceu gratuitamente. Eu tenho certeza, meu irmão, que se Jesus oferecesse a salvação por 10 milhões de dólares, e se você reconhecesse o valor da salvação, você pagaria, mas Ele nos ofereceu algo que nem todos os dólares do mundo, nem todas as riquezas do mundo, em ouro, prata, titânio, diamante, esmeralda, qualquer riqueza acumulada em um só lugar, pode se comparar ao valor do sangue derramado na cruz do Calvário. E mesmo assim Ele ofereceu isso gratuitamente a você. Há gratidão no seu coração, há louvor no seu coração. Você está feliz por essa tão grande salvação? Então dê ao Senhor um brado de vitória, aplauda a tão grande salvação, aleluia, glória a Deus. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, 19 em diante: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Quem foi comprado na obra consumada, dê um brado de vitória, aleluia. Quem teve a sua dívida paga e quitada, dê um glória a Deus. Quem foi liberto da escravidão de Satanás, dê um brado de vitória aqui, aleluia. Ele disse: se você de fato é o que você está dizendo que é, que você entende o que de fato você está proclamando, então glorificai a Deus no vosso corpo. A forma de viver tem que ser uma expressão de gratidão. A forma de viver tem que ser uma expressão de quem está feliz por aquilo que recebeu. O cristianismo nunca será pesado para quem nasceu de novo. O cristianismo nunca será pesado para aquele que reconhece que estava sendo destinado ao inferno. O cristianismo nunca será pesado para aquele que entende que na sua própria justiça ele não poderia libertar-se a si mesmo. O cristianismo é o lugar onde os salvos praticam o ensinamento de Cristo, onde esse ensinamento, a gratidão por uma obra que foi realizada por Ele, sem que cobrasse de nós por esse preço que foi inestimável, Ele nos deu gratuitamente. Então o cristianismo tem que ser uma obra de gratidão, aleluia. E por fim, quando eu olho para a graça agora no aspecto de tetelestai, eu tenho que olhar numa novidade de vida. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde ainda mais? De modo nenhum. Como viremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e assim sirvamos não mais ao pecado como escravos. Aleluia, glória a Deus. Tudo que Deus fez por nós, queridos, tudo que Deus fez por nós tem o objetivo, tem a intenção que nós venhamos a viver uma novidade de vida. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Pela graça, quem aqui foi quem foi salvo pela graça? Diga amém. Então, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, eu sou salvo pela graça, eu sou redimido pela graça, eu sou liberto pela graça, eu sou filho de Deus pela graça, eu sou herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus pela graça, aleluia, eu estou vivo pela graça. Mas olha o que Paulo nos ensinou: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus. Então o nosso papel em ter atitudes que cooperam
no sentido de você andar à altura do que lhe foi oferecido gratuitamente. Não tem isso, não tem nesse ato justiça própria, mas tem você fazer valer o sangue derramado na cruz, você fazer valer o sacrifício feito pelo Senhor Jesus Cristo. Andar em novidade de vida, não ser mais escravo do pecado, andar em novidade de vida, glorificando a Deus no seu corpo, andar em novidade de vida, expressando o seu amor por nós, aleluia, deveria ser uma expressão de quem de fato nasceu de novo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, quem que está em Cristo, diga amém. Uns dois aqui, vou tentar de novo. Quem está em Cristo aqui, diga amém. Assim, quem está em Cristo é o que? Nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Então o cristianismo, quando ele resolveu, em Cristo Jesus, ele resolveu o nosso passado, resolveu o nosso presente, resolveu o nosso futuro, dando para nós uma quitação de dívida. Ele espera que eu e você venhamos viver nessa novidade de vida, que eu e você vivamos em novidade de vida, não mais da natureza caída, pois eu não sou mais escravo dela, não mais do pecado, porque eu não sou mais escravo nele, não mais como quem é dependente do mundo, porque eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim, aleluia. Eu vivo agora para louvar, engrandecer e exaltar, porque eu entendo que a obra consumada não é apenas uma declaração sem sentido, mas é algo que me trouxe a tão grande salvação. Alguém pode dar um brado de vitória aqui ou não? Aleluia. Então como viver essa vida? Como viver a novidade de vida? Primeiramente, esse viver tem que ter uma consciência. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Há uma música antiga que nós cantávamos: nova criatura, novo homem sou, as coisas velhas já não são, outra vez nasci. Nós cantávamos a Bíblia constantemente. A questão é que hoje em dia, quando nós olhamos uma declaração dessa, a gente fala: que bonito, mas não andamos à altura do que Deus falou. Paulo fala assim: olha, não sou eu mais quem vive. A partir do momento que eu fui comprado por bom preço. Quem foi comprado por bom preço? Diga amém. Amém. Aleluia. Então olha para o seu irmão e diga: já que você foi comprado por bom preço, você não pertence mais a si mesmo. Por isso que Paulo, nesse entendimento, dizendo: não sou eu mais quem vive, não sou eu mais quem vive. Ou seja, a vida que glorifica a Deus não é uma vida pautada em mim. Uma vida que glorifica a Deus não é pautada nos meus próprios desejos. Uma vida que glorifica a Deus não é uma vida antropocêntrica. A vida que agrada a Deus é uma vida cristocêntrica, que se fundamenta na obra consumada, que vive pela graça concedida, como aquele que não deve nada a ninguém, porque a dívida foi paga, aleluia. Então eu posso dizer: eu não vivo mais para mim mesmo, aleluia. Só que não é apenas um morrer para mim, mas também um ressuscitar para Ele. Mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo não vive em mim por uma prática religiosa, Cristo vive em mim porque a minha natureza foi mudada, Cristo vive em mim porque a divina palavra foi implantada no meu coração, Cristo vive em mim porque o sangue da redenção me libertou das drogas, me libertou da prostituição, me libertou da pornografia, me libertou da mentira, me libertou do pecado. Cristo vive em mim, não porque simplesmente eu vou a um culto de domingo. Cristo vive em mim porque os meus pensamentos são regidos e governados por Ele. As minhas palavras são regidas e governadas por Ele. O meu andar é regido e governado por Ele. Eu não ando mais como um inocente que não conhece as coisas, mas eu ando como aquele que entende e está consumado. Eu ando como aquele que entende: tetelestai, a dívida foi paga. Eu não preciso ser mais escravo, eu não preciso dar resposta a mais ninguém, mas eu posso e quero e devo e vou dar a minha resposta ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele vive em mim, eu sou santuário dele, eu sou habitação permanente dele, aleluia. E esse viver que agora vivo, como diz o texto,
É pela fé. Pela fé. Se eu entendo que está consumado, nada ficou para trás, meu passado está resolvido, meu presente está resolvido, meu futuro está resolvido. Se eu entendo que a graça é um favor imerecido, se eu entendo que Ele pagou todo o débito, toda a dívida contrária a mim, eu tenho que me apropriar disso pela fé. Você não vai se apropriar pelos sentimentos. Você acorda um dia ruim, vai dormir pior, acorda no outro um pouco pior. As suas emoções falham, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As suas emoções mudam, mas em Deus não há sombra de variação. Você tem que se firmar no fundamento inabalável. Você tem que se firmar na palavra de Deus, que passarão os céus e a terra, mas ela não passará. Aleluia! Glória a Deus, pela fé no Filho de Deus, a pedra angular, pela fé no Filho de Deus, aquele que morreu, mas não pôde ser detido pela morte, ressuscitou e foi levado para a direita do Pai, acima de principados, acima de potestades, aquele que recebeu um nome acima de todo nome, aquele que edificou a sua igreja, cujas portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. Aleluia! Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Você está comigo em fé? Dê um brado de vitória. Aleluia! É pela fé, não por sentimentos. Deixa eu te dar um conselho. Se você tiver que questionar, não questione a palavra, questione as suas emoções. Se você tiver que questionar, questione qualquer um, menos Deus. Deus é verdadeiro e fiel para cumprir a sua palavra. A fé te põe numa posição inabalável. A fé te põe no lugar que ninguém mais vai te colocar. Por isso que Paulo dizia: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! É tudo por Ele, tudo para Ele. Cristocêntrica é a minha fé. E tudo isso nos leva para o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, como de nós recebestes, quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Sabe, gente, uma das coisas que às vezes eu fico olhando e observando a atitude das pessoas, e essa atitude do século 21 não é moderna, não é uma invenção da nova geração. Isso vem desde o Éden. Nós estamos sempre pautados em satisfazer o nosso ego. Nós estamos sempre pautados em satisfazer as nossas próprias necessidades. Eva destruiu a raça humana, permitiu que Satanás entrasse no governo da terra, porque ela simplesmente deu vazão às suas ambições. Ela viu que a árvore era boa, ela viu que a árvore era desejável, tomou e comeu. Duas questões aqui. Um homem maduro, ele não faz as coisas porque dá vontade a ele. Um homem maduro não faz as coisas porque ele acha que deve fazer. Um homem maduro faz as coisas porque é devido fazer. Menino faz pelo que gosta. Menino faz porque lhe parece bem. Adulto não. Maduro não. Maduro faz pelo dever. Então, no mínimo, Eva revelou a sua imaturidade na caminhada com Deus. Segundo, ela colocou o seu egoísmo acima de Deus. Eu acredito que todo desejo verdadeiro, genuíno, de alguém que de fato nasceu de novo, deveria ser: como eu posso agradar a Deus? Como que Deus pode ter prazer nas minhas atitudes que cooperam, que interagem com a graça de Deus? E o que me assusta é que as pessoas, elas não estão frustradas porque não estão conseguindo agradar a Deus. Elas estão frustradas porque parece que Deus não está agradando a elas. Elas estão frustradas porque Deus talvez não deu o carro que ela queria, não deu a casa que ela queria, não deu o documento que ela queria, não deu o que ela queria, não deu o que ela queria. Parece um bando de gente mimada,
atrás dos seus próprios interesses, e o dia que Deus tirar a chupeta dessa turma, eles vão ficar igual barata que não tem rodapé, porque você viu? Barata como que é? Eu acho engraçado as mulheres, quando a barata voa, elas correm para a parede. Gente, barata ela anda na parede, deixa eu falar para as mulheres, revelação profunda. Quer fugir da barata, nunca vai para o meio, porque quando a barata perde o rodapé, ela voa para o meio. Quando a barata está orientada, ela anda no rodapé. Então, mulher, não fique encostado na parede, é por lá que as baratas andam. Bem, depois da revelação profunda, entramos novamente na palavra. A questão é que as pessoas, parece que se Deus não satisfazê-las, elas não têm mais prazer em Deus. Sabe, gente, eu tenho sentido falta, não só aqui na igreja, mas em alguns lugares que eu ando. Parece que satisfazer Deus, alegrar a Deus, tornar a vida agradável para o louvor dEle, não tem sido mais a busca de muitas pessoas. Eu não quero te julgar, sinceramente eu não quero te julgar, mas eu quero te fazer uma pergunta honesta, e gostaria que você respondesse no seu coração, não precisa ser de forma pública. Qual foi a última vez que você teve um jejum? Qual foi a última vez que você investiu um tempo um pouco mais longo de oração? Não para pedir, não para reclamar, não para se queixar, não para chorar a respeito de alguma coisa, mas simplesmente para perguntar: Deus, como eu posso te servir mais e melhor? Como que eu posso te servir de forma agradável? Como eu posso te servir de forma louvável, Senhor? Faça esse julgamento e você vai perceber o quanto Eva não está culpada nesse egoísmo da humanidade sozinha. Então, todo o cristianismo deveria ser baseado em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, a forma de viver e agradar a Deus. Ah, pastor, eu não sei como. Agora veja o que o texto de 1 Tessalonicenses 4:1 diz: a forma que vocês recebestes. Paulo era um pai para aqueles irmãos, Paulo era um apóstolo para aquela igreja, então eles estavam ensinando. Paulo, como mais maduro, estava ensinando os imaturos. Paulo, um homem mais experimentado, estava ensinando os inexperientes a andar de forma agradável ao Senhor. Veja algumas verdades espirituais que vão tocar o teu coração, porque eu profetizo que vão tocar o teu coração de verdade, sobre a questão de agradar ou não agradar a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes de vós que anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Gente, não é possível a gente errar na regra da exegese e da hermenêutica. Não é possível a gente não conseguir fazer uma compreensão básica do texto. A Bíblia é clara: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu vou ter que deixar de ser amigo do mundo. Se eu quero viver para Deus, eu não posso viver para o mundo. Eu sei que talvez uma pergunta que não é tão evidente, tão clara, e também a resposta não é tão fácil de se explicar, é o que é mundo e o que não é mundo. Bem, ir para a praia é mundo? Depende da roupa que você usa, a bebida que você bebe, o comportamento que você tem na roda que você se assenta. Porque a natureza em si não é mundo. Mundo é um sistema que se rebelou contra Deus, um sistema que é anárquico, que não se rende, que não se prostra, que não se submete a Deus. Então, amizade com o mundo significa: eu sou um cristão, mas a minha forma de pensar é secularizada. A minha forma de falar é secularizada. A minha forma de fazer negócios é secularizada. A minha forma de viver a vida é secularizada. Não existe secularização da fé. Por mais que a igreja seja filha da sua época, a fé sempre andará pelas veredas antigas. O fato é que nós
justificamos algumas atitudes que Deus nunca quis justificar. Nós tentamos santificar algumas atitudes que Deus não está nem um pouquinho preocupado em santificar. Se você ler, por exemplo, o Antigo Testamento, quando Israel estava conquistando as nações, alguns tipos de conquistas Deus nem queria no altar, como o ouro do ídolo, as riquezas do ídolo, Deus mandava queimar, Deus não queria isso, Deus não precisava desse tipo de riqueza para enriquecer os seus tesouros. É muito interessante você parar para pensar sobre isso, porque a forma de você pensar, de você expressar esse pensamento em palavras e atitudes, vão mostrar o quanto você é amigo do mundo ou você é amigo de Deus. Se você quer andar com Deus, quem quer andar com Deus? Diga amém. Você não faça nada que você não possa contar para ninguém. Tudo que você não pode contar é porque você não deveria ter feito. Eu estou fazendo um negócio que ninguém pode saber, então você não deveria ter feito. Isso é coisa do mundo. Daniel, quando foi orar, mesmo diante da proibição do rei, ele orou de janela aberta. Por quê? Porque o que Daniel expressou é: o que eu faço no privado, o público pode ver. Em todos os sentidos da vida, entre marido e mulher. Eu vejo um discurso meio maluco na igreja: o que você faz atrás de uma porta não interessa para ninguém, apenas a mulher e o marido. Sim, interessa para Deus. Porque Deus que está contra o leito maculado. Algumas pessoas pensam que assinam um documento de casamento, uma certidão de casamento, apenas para ratificar a sua mentalidade pornográfica com a sua esposa. Não é verdade, Deus está lá no seu ato sexual. Deus está vendo a forma como você lida com a sua mulher no ato sexual. E eu poderia dar muitos exemplos aqui sobre o dinheiro. Eu não vou pagar imposto. Foi o teu Deus que falou: dê a César o que é de César. Dê a César o que é de César. A gente vai fazendo uma evasão de divisas, sem pagar imposto, como se isso não fosse nada. Isso é pecado, irmão. Isso é o mundo que faz. Isso é o corrompido que faz. Crente não faz isso. Crente não anda por esses caminhos. Crente não vai para o lucro fácil. Crente não vai para o lucro fácil. Vou repetir pela terceira vez. Crente não vai para o lucro fácil. Com o suor do seu rosto comerás o pão, diz a Bíblia. Se Deus não me enriquecer, eu não quero a riqueza. Se Deus não me abençoar, eu não quero a bênção. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Esse tipo de riqueza da sonegação, esse tipo de riqueza que corrompe o ser humano, vai ter um preço. Pergunte para Al Capone. Eu poderia usar tantos outros exemplos aqui. Amizades, relacionamentos e outras coisas. A Bíblia é clara sobre isso. Quem aqui é redimido? Diga amém. Muitas vezes nós olhamos para a redenção de forma graciosa, e é verdade. A graça é um favor imerecido, é verdade. Mas a graça também nos responsabiliza. A graça nos responsabiliza a viver de forma agradável a Deus. E a maneira de ser agradável a Deus é você, por sua justiça, condenar o mundo. O mundo não pode ficar confortável do seu lado. O mundo não pode ficar confortável quando se junta com a sua família. O mundo não pode ficar confortável quando faz negócio com a sua empresa. O mundo não pode ficar confortável quando tem encontro com você, porque é luz e trevas não se misturam. Não se misturam. Luz e trevas não se misturam. Quem quer andar com Deus, diga amém. Ande na luz. Vou dizer pela terceira vez: não faça nada no privado que não possa ser contado no público. Porque se não pode contar no público, é porque é treva no privado. Pastor, minha vida tem que ser pública para tudo. Não, estou dizendo que você não pode contar, é diferente. Não que você vai ser obrigado a contar. Alguém entendeu aqui ou não? Quem quer ser amigo de Deus? Então seja inimigo do mundo. Seja inimigo do mundo. Não dê resposta ao sistema. Não foi do sistema que você foi liberto.
Não foi por uma novidade de vida que você foi liberto? Não foi para dar uma resposta a Deus que você foi liberto? Quem está aqui comigo, diga amém. Por isso que essa série de mensagens diz atitudes que interagem com a graça. Então uma pessoa que não consegue, escute bem, sair do mundo, do sistema chamado mundo, de duas uma, ou ela é rebelde conscientemente a Deus, ou ela não nasceu de novo. Porque você não pode exigir que uma boboreira produza abacates. Você não pode produzir que uma mexeriqueira produza laranjas. Assim como você não pode produzir para um não crente, produzir a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus é expressada pela nova natureza, não é uma performance. É uma nova natureza, é uma nova vida, é uma novidade de vida. É muito mais do que um estilo escolhido, é muito mais só de uma opção. É o que eu sou, manifesto no que eu faço. Quem está comigo, diga amém. Então, a Bíblia fala claramente que eu tenho que ser inimigo do mundo e amigo de Deus. Nós ouvimos isso pela boca de uma criança. Ele não sabia o que ia pregar. Ele não participou do meu esboço. Ele não tinha entendimento do que ouviu. Mas ele falou da boca dos pequeninos. Veio o perfeito louvor. Esteja atento com o que Deus está falando. Ser amigo de Deus. Ande na luz, ande na verdade. Ande pelas veredas onde Deus anda. Não fique fazendo malabarismo com a fé cristã. Não fique fazendo malabarismo com a obra da redenção. Não fique desprezando o sangue derramado na cruz do Calvário. Viva de forma santa e agradável a Deus. Aleluia. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Então observe. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo. Por que a dupla referência é importante? Porque a Bíblia diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Deixa eu te dar uma dica aqui. Toda vez que você tiver uma dupla referência, uma triple referência, é porque Deus dá muita importância para aquilo. Então, quando a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, é mandamento, não precisa ser muito inteligente para interpretar isso. Uma das coisas que eu mais amo em Deus, e eu vou usar o princípio da primeira referência. Quando Deus colocou o mandamento para Adão e Eva, Ele o estabeleceu após o benefício. Quando Deus fala para nós, não ameis o mundo, e nem no que o mundo dá, é porque em primeiro lugar Ele te deu o benefício. Quem aqui é salvo? Diga amém. Uns 2 salvos. Quem aqui é redimido? Diga amém. Aleluia, depois que Ele te redimiu, depois que Ele te salvou, depois que Ele fez valer a obra consumada da cruz, Ele te responsabilizou. Vai e não ame mais o mundo, porque Ele te deu toda a autoridade, Ele te deu todas as condições para você cumprir isso. É bom andar com Deus, porque Ele nunca vai colocar uma exigência que não podemos satisfazê-lo, em Cristo Jesus. Uma coisa muito clara. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Qual que é a expressão do amor do Pai? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus é amor. De que forma que Deus nos amou? Enviando Jesus Cristo. Em outras palavras, se você ainda tem uma mentalidade secularizada, se você ainda tem uma fé secularizada, se ainda você tem uma fé contaminada com os prazeres do mundo, Jesus não está habitando ricamente no seu coração. Jesus não tem sido o centro da sua fé. Sua fé ainda não está estabelecida plenamente na obra consumada. O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Então quando você põe os seus desejos nisso, quando você põe os seus esforços nisso, quando você põe todo o teu dinheiro nisso, quando você põe todas as suas intenções nisso, você está pondo a sua vida e os seus esforços onde o Pai não está. Ele não está ali. Deus, Ele não tem nada com este mundo, tanto que céus e terra passarão. Nós vamos morar numa nova Jerusalém, nós vamos morar num novo céu, nós vamos morar numa nova terra, aleluia. É interessante que as pessoas hoje vivem a fé que vivem, como se tudo se resumisse a este mundo. Totalmente contrário, gente, totalmente contrário. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, porém, entretanto, contudo,
Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente, aleluia, aleluia, uns 2 améns aqui. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, glória a Deus. Quem está comigo, diga amém aqui. Então a minha fé, ela tem que ser uma fé numa perspectiva de eternidade. A minha fé não pode ficar pensando nas coisas dessa terra. Colossenses capítulo 3 diz, não precisa colocar lá, daqui a pouco eu coloco no texto. A Bíblia diz, se nós estamos em Cristo, pensamos nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. O que é ter uma fé na perspectiva da eternidade? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Quem é regenerado, dê um brado de vitória aí, aleluia! Mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada onde? Reservada onde? No próximo dealer. Reservada onde? Na próxima casa. Reservada onde? Nos próximos dólares. Não, reservada para nós nos céus, nos céus, nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. De que forma? Mediante a fé. Você tem que fundamentar a sua fé na eternidade, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra da revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, quem ama Jesus dê um brado de vitória, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria. Quem se exulta com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. O fim da vossa fé é se conservar imaculado neste mundo. O fim da vossa fé é saber que quando tudo aqui acabar, você vai ouvir o som da trombeta chamando o seu nome. Você vai ouvir o Senhor lendo o seu nome escrito no livro da vida, aleluia. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia, aleluia. Portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, alguém ressuscitou aqui, deu um brado de vitória. Uns 2, tem um monte de gente aqui, cadáver, eu vou tentar de novo. Quem foi ressuscitado em Cristo Jesus, deu um brado de vitória. Aleluia, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra, porque morresses, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós serei manifestado com Ele em glória. Aleluia. Essa é a vida do redimido. Essa é a atitude de quem interage com a graça. Pastor, então como que eu tenho que viver aqui na terra? Vou adiantar aqui um pouco a mensagem. Como peregrino. Porque eu não estou contra você ter casa nova. Eu não estou contra você ter carro novo. Aliás, quando eu der um rolezinho com você, eu queria dar um rolezinho de Ferrari. Eu queria dar um rolezinho de Rolls Royce. Uns 2 améns aqui, acho que vocês não gostam do carro. Qual carro você gosta? Lamborghini, Bugatti, sei lá. Eu queria ir numa casa onde a piscina no verão fosse grande, gostosa, no inverno fosse aquecida. Eu queria ir na tua casa, meu irmão, comer picanha, filé mignon, aleluia. Eu não sou contra a sua riqueza, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é, eu não vivo por isso, eu sou um peregrino. Olha o que a Bíblia nos ensina em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. O que é um peregrino? Eu vivo deste mundo como quem não depende deste mundo. Eu absorvo as coisas deste mundo como se o mundo não tivesse nada em mim. Aleluia. O que eu tenho, acima de tudo, é para servir a Deus, colocando as prioridades, a minha família,
é colocando as prioridades dos irmãos da fé, é colocando as prioridades, as pessoas ao meu redor, aleluia. Então o dinheiro que eu tenho não é só para mim, é para a glória de Deus. A influência que tenho não é para mim, é para a glória de Deus. Os recursos que tenho não é só para mim, é para a glória de Deus, aleluia. Eu não vivo para mim mesmo. O meu dinheiro, o meu tempo, a minha influência, tudo que sou, tudo que tenho, é para a glória do Senhor. Esse é um peregrino, aleluia, porque ele sabe que esse mundo passa e as suas concupiscências também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aleluia, aleluia, aleluia. Pelo amor de Deus, meu irmão, a gente às vezes está acumulando tanta riqueza, que você vai ser o maior investidor do anticristo quando Jesus voltar. Porque a riqueza que você vai deixar aqui vai dar para ele muitas condições de sustentar o missionário dele. Tem gente que a riqueza dele é tamanha que dá para os sacerdotes inconvenientes construir os bezerros de ouro, quando tinha um templo para ser construído. Que desgrama é essa? Que o dinheiro conquistou seu coração? Que desgrama é essa que você vive só pelo dólar, só pelo dinheiro? Pegue esse dinheiro, faz a obra de Deus, sustente missionário, plante igrejas, cuide da sua família, abençoe pessoas. Peregrinos. Hebreus capítulo 11, versículo 13 e 17 diz assim: todos esses morreram na fé, sem contudo obter as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, aleluia, porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram por uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu quero isso para o meu coração. Eu quero que Deus não se envergonhe quando eu chamo Ele de meu Deus. Eu quero que Deus, quando olhe do céu e veja a minha paixão por Ele, veja a minha forma de interagir com a graça, veja a minha forma de dar uma resposta ao plano da redenção, Ele não se envergonhe de ser chamado meu Deus. Por quê? Porque eu não estou construindo uma pátria aqui, eu não estou construindo um estilo de vida aqui, eu estou construindo para a eternidade. Eu estou construindo onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói. Eu estou construindo para a glória de Deus. Esse é o objetivo da interação com a graça. Esse é o objetivo com a interação com a obra consumada. Não é o problema ter, o problema é as coisas terem você. Um dia eu fui numa casa de uma irmã, só para brincar com ela. Falei, o Espírito Centopé entrou na tua vida, minha irmã. Falou, o que é isso, pastor? Falei assim, irmão, o tanto de sapato que você tem, nem em toda a eternidade você vai conseguir usar isso. Ela olhou assim, pastor, você está me recriminando? Eu falei, não, vamos vender uns desses daí, vou investir em missões. Dá para abrir umas 50 igrejas só de sapato que ela tinha lá. Não estou brincando, falando sério. Se eu começasse a falar as marquinhas dos sapatos, vocês iam ficar, né? Ferragamo era a Havaiana. Não sei se vocês não entenderam, mas tudo bem. Então você tem que entender de que a fé que nós vivemos como peregrino é uma fé vitoriosa. Agora preste atenção. Quem está comigo? Diga amém. Amém. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, 1 João capítulo 5, a partir de 1, todo aquele que crê que Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Quem é que crê que Jesus Cristo é o que diz que é e sempre será o que diz que é? E todo aquele que o ama, todo aquele que o ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então a relação de amor entre o regenerado e Deus é plena. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Eu só dei Bíblia para vocês até agora. Dei pouco do meu parecer. Bíblia, 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 Bíblia e Bíblia. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
os seus mandamentos não são pesados. Para quem que é pesado o mandamento? Para quem ama o mundo. Para quem não é pesado o mandamento? Para quem ama Deus. Se o meu estilo de vida é viver e agradar a Deus, nunca será pesado agradar a Deus. Simples. Agora, se agradar a Deus custa eu deixar o mundo, vai ser pesado. Se amar a Deus custa deixar algumas práticas que eu não gostaria de deixar, porque eu ainda tenho prazer nelas, vai ser pesado. Essa ligação que você tem que fazer na sua relação com Deus. Porque aquele que foi gerado por Ele, ama aquele que o gerou. E segue diante. Os mandamentos de Deus não são pesados, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser o Filho de Deus. Repita comigo, a fé. Quem tem fé, diga amém. Mais uma vez, quem tem fé, diga amém. Diga para o irmão que está ao seu lado, a fé que você diz que tem, vence o mundo. Então olhe para ele bem forte, eu estou ensinando você a pregar, olhe para ele que vai te pagar uma pizza, trata ele bem, vai te pagar uma pizza, porque eu falo assim, se a Bíblia diz que se eu amar o mundo, eu sou inimigo de Deus, e Ele colocou fé no meu coração, e quem tem fé vence o mundo, você que está dizendo que tem fé é indesculpável. Ah, eu sabia que vocês iam olhar lá nessa hora. Eu tinha certeza que vocês não iam ter coragem de falar para o teu próximo isso. É indesculpável. Indesculpável. Porque a fé vence o mundo. E aí a gente traduz assim, a fé é para vencer no mundo. Não, a fé é para vencer o mundo. Não no mundo, o mundo. E o seu sistema. Eu estou terminando aqui. Espero que vocês estejam sendo enriquecidos pela palavra. Diga amém. Então o que eu observo aqui, eu termino com essa última palavra aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 16, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Quem foi salvo? Diga amém. Então, as suas atitudes que interagem com a graça. Lembra que eu falei? As suas atitudes não são salvíficas, as suas atitudes não acrescentam valor ao sangue, as suas atitudes não acrescentam valor ao nome, as suas atitudes não são canônicas, não acrescentam valores à Bíblia, mas as suas atitudes interagem com a obra consumada. Então, desenvolver a salvação não é você ter atitudes que vão tornando você cada dia mais salvo, mais salvo, mais salvo. Não, é você saber que Deus resolveu o seu passado, Deus resolveu o seu presente, Deus resolveu o seu futuro, você está salvo. Agora você vai desenvolver a prática desta salvação com atitudes que interagem com a graça de Deus. E ele começa a mostrar para nós aqui como que seria isso agora. Porque Deus aqui efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, está desenvolvendo sua salvação. Fazei tudo sem contendas, está desenvolvendo a sua salvação. E ele continua dizendo, para que vos torneis irrepreensíveis. Onde? Onde que você vai se tornar irrepreensível? Lá no mundo anárquico. Lá no mundo anti-Deus, lá no mundo anticristo, lá no mundo que se rebelou contra os mandamentos do Senhor, irrepreensíveis e sinceros. Sincero é sem cera, sem maquiagem, ser verdadeiro, ser honesto, não ser de aparência, não ser denoreques, não ser alguém que na frente é uma coisa, na trás é outra. Sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, qual resplandeceis como luzeiros no mundo. De que forma que você vai ser assim? De que forma que você poderá andar dessa forma? De que forma você poderá interagir com a graça gratuita, com a dívida paga, com a obra consumada? Preservando a palavra da vida.
preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui Paulo agora derrama seu coração para a igreja que ele está pastoreando. Ele derrama seu coração, dizendo assim: gente, como eu gostaria que essas pregações que vocês estão ouvindo não entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. Paulo dizendo assim: como eu gostaria que de verdade vocês entendessem que a minha intenção é simplesmente mostrar o que vocês receberam na obra consumada. Que a minha intenção é simplesmente mostrar o que é essa graça imerecida. A minha intenção é que vocês entendam o que é ter uma dívida paga e simplesmente agora ter atitudes que interagem com isso, atitudes de salvo, atitudes de regenerado, atitudes de quem anda em novidade de vida, atitudes em que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, atitudes de quem tem uma mentalidade voltada para a eternidade, de quem anda por essa vida, faz as coisas nessa vida, não é alienado do mundo em que vive, mas como peregrino. Paulo está dizendo assim: eu gostaria tanto que vocês ouvissem isso e não tornassem o meu trabalho em vão. E eu sei que qualquer pastor maduro, qualquer pastor que realmente já foi moído pelo ministério ao longo dos anos, sabe que esse é um tipo de mensagem que não traz ibope para muitas pessoas, principalmente para os carnais, principalmente por aqueles que não querem compromisso com Jesus. Mas é um tipo de mensagem em que os santos celebram, em que os salvos se regozijam, em que aqueles que preservam a palavra da vida dizem aleluia, porque nós estamos ouvindo a verdade de Cristo. E o meu anseio é que vocês sejam dessa turma de quem preserva a palavra da vida. Que vocês sejam esse tipo de igreja que brilha como luzeiros no meio de uma geração corrompida, que brilha como luzeiros no meio de uma geração rebelde e anárquica, que vocês brilhem como luzeiro, manifestando a glória do Senhor por onde quer que vocês caminhem. O meu desejo é que essa série de mensagens está lá no YouTube, você pode ouvir e reouvir e novamente ouvir, e que você saia daqui com atitudes que realmente interajam com a graça de Deus. Você pode se levantar desse lugar em nome de Jesus e dizer: Deus, obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor fez por mim o que ninguém podia fazer. O Senhor deu a mim o que ninguém podia dar. O Senhor realizou em meu favor o que ninguém podia realizar. Senhor, eu sou grato, 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 grato. Você pode levantar mãos aos céus e dar graças a Deus. Você pode levantar as suas mãos aos céus e dar graças a Deus pela obra consumada. Você pode dar graças a Deus porque Ele fez por você o que ninguém poderia fazer. Oh, aleluia. Vamos cantar uma canção que expressa um pouco essa verdade.